Olá, tudo bem? Eu sou Pablo Felipe e você está no canal Um Pouquinho de Direito e hoje continuo a falar sobre competência e trago a súmula vinculante de número 22, que nos diz que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional 45 de 2004. Esse enunciado é de 2009, vamos entendê-lo com calma. Antes de adentrarmos na questão, eu quero trazer aqui alguns conceitos, relembrando então, estamos falando de competência e jurisdição. A jurisdição é o poder atribuído ao judiciário, em regra, de dizer o direito de forma concreta, resolvendo demandas com força definitiva. Então, a jurisdição ela é una, ou seja, exercida por todos os órgãos do judiciário, previstos na Constituição Federal. Porém, nós temos a chamada competência, que é uma técnica de delimitação da jurisdição, de forma que todo órgão judiciário, todo juiz, tribunal, possui jurisdição, porém a competência delimita, conforme a matéria, conforme a pessoa, qual órgão competente para analisar determinada demanda. Então, podemos dizer também que a competência é uma espécie de relação subjetiva, uma pertinência subjetiva entre o órgão jurisdicional e a demanda que será analisada. Pois bem, a Constituição Federal também nos traz aqui uma compreensão importante acerca da justiça chamada comum e da justiça chamada especializada. A justiça especializada, ela é assim determinada conforme a matéria que ela analisará, a matéria que lhe é competente. Então, nos diz a Constituição Federal que nós temos três justiças especializadas: a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar. A Justiça do Trabalho e a Eleitoral são federais especiais. E nós temos ainda a Justiça Militar, que pode ser a da União Federal, por óbvio, e a Justiça Militar nos estados. Pois bem, a Justiça do Trabalho, então, ela é especializada. E temos ainda a chamada Justiça Comum, que analisa as demais demandas. Temos a Justiça Federal Comum e a Justiça Estadual Comum. Pois bem, esse enunciado nos traz aqui uma compreensão atual do Supremo Tribunal Federal e, por conseguinte, dos demais órgãos do Judiciário, acerca da competência para analisar essas demandas que tenham por causa de pedir um acidente de trabalho, que tenham como pedido danos, né, o ressarcimento, a reparação de danos patrimoniais, danos morais, em que temos por sujeito ativo o trabalhador, veremos também os seus herdeiros, e o sujeito passivo, o empregado, o empregador. Pois bem, precisamos entender que nem sempre foi assim. A compreensão tradicional do Supremo e a interpretação que se fazia do artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal, é de que todas as causas envolvendo acidente de trabalho seriam de competência da Justiça Comum. Lembrando que a competência da Justiça Federal é prevista na Constituição no artigo 108 e no artigo 109. O 109 nos traz no inciso 1 a seguinte redação: compete à Justiça Federal as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. Aí vem um detalhe: exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Então, o texto traz de forma explícita a exceção e a condição de que as causas envolvendo acidente de trabalho não é de competência da Justiça Federal. Então, ainda que tenhamos, de um lado, o INSS, que é uma autarquia federal, o que a princípio atrairia a competência da Justiça Federal, por exceção, se a causa de pedir foi um acidente de trabalho, então nessa hipótese a competência não é federal, por exclusão será estadual. Pois bem, e a compreensão do STF sempre foi de que isso incluiria também as situações envolvendo de um lado o empregado e de outro lado o empregador. Ocorre que em 2004 nós tivemos a chamada reforma do judiciário, a famosa e importantíssima para a nossa história jurídica Emenda 45. Pois bem,
Antes dela, então, nós tínhamos esse entendimento cristalizado, inclusive trago aqui 2 enunciados do STF, que não foram cancelados ainda, mas estão superados, que é o enunciado 235, que diz que é competente para a ação de acidente do trabalho a Justiça Civil Comum, inclusive em segunda instância, ainda que seja parte autarquia seguradora. Esse enunciado é de 63, então pré-Constituição, de 88. E a súmula 501, compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento em ambas as instâncias das causas de acidente de trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista. Também superada, e é do ano de 1969. E mais recente, porém também superada, o enunciado de número 15 do STJ, lá do ano de 90, que diz que compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho. Todas súmulas, então, superadas, as chamadas súmulas zumbis, porque não estão oficialmente canceladas, mas estão superadas. Pois bem, com a reforma do Judiciário, com a emenda 45, entre várias mudanças, houve então a alteração do artigo 114, que traz a competência da Justiça do Trabalho. E nos diz então especificamente o inciso 6. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho. Por conseguinte, em 2005, o STF então traz oficialmente a alteração do seu entendimento no julgamento do conflito de competência 7.204 de Minas Gerais, dizendo que acerca da competência dessas ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas pelo empregado contra o empregador, a competência será da Justiça do Trabalho, ok? E basicamente é isso que nos diz a súmula vinculante 22. Importante, a demanda que envolva como causa de pedido o acidente de trabalho, mas tenha por sujeito passivo o INSS, uma causa que busca ali algum benefício acidentário, esta continua sendo da competência da Justiça Estadual, uma vez que o artigo 109, inciso 1, não permite que a Justiça Federal analise essa questão. E como não tenho aqui um empregado contra o empregador, mas sim um beneficiário contra a autarquia, que é o INSS, então a competência continua sendo da Justiça Estadual. Importante ainda, para encerrarmos o vídeo, é lembrarmos que o entendimento que foi explicitado pelo STF no recurso extraordinário 600.091 de Minas Gerais é de que, mesmo que essa ação, que tenha por causa de pedir um acidente de trabalho, envolvendo herdeiros do empregado contra o empregador, também serão da competência da Justiça do Trabalho. Então aqui muda um pouco, porque nós não temos empregado versus empregador, o que obviamente atrairia a competência da Justiça do Trabalho, mas temos algo interessante, que são os herdeiros, que diretamente não tinham relação de trabalho com o empregador, mas estão aqui visando o direito que eles recebem por conta do trabalhador ou trabalhadora que faleceu por conta desse acidente ou por algum outro motivo qualquer. Então, os herdeiros, movendo essa ação que tem por causa de pedir acidente de trabalho contra o empregador, a competência também será da Justiça do Trabalho. Não era esse entendimento, então veio essa compreensão, essa mudança por parte do STF, tanto é que, por conta disso, a súmula 366 do STJ foi cancelada, porque ela dizia o contrário, e também a súmula 392 do TST sofreu alteração, incluindo essa possibilidade. Ok? E com isso eu concluo aqui mais um vídeo da nossa série sobre competência. Peço que se inscreva no nosso canal, agradeço os comentários e até o nosso próximo vídeo, onde continuaremos a falar sobre esse importante assunto que é a competência, essa delimitação da jurisdição, tanto no âmbito civil como no âmbito criminal.